No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá, começa agora o Circuito Universitário. O programa entra numa nova fase. A partir de hoje você confere produções dos alunos do curso de Comunicação Social na Universidade Federal de Uberlândia. Com um toque experimental e uma linguagem diferente, estaremos mais perto de você. Vamos mostrar a universidade na sua cultura, política, esporte, comportamento e muito mais. Fique com a gente e faça parte desse novo projeto. Tecnologia, comportamento, internet. As redes sociais estão em alta e a oportunidade de compartilhar vídeos, imagens e textos permite ao usuário expressar o seu ponto de vista a respeito de diversos assuntos. Esta é também uma forma de exercer a sua personalidade. Assim como nas interações físicas, os ambientes virtuais também possuem regras de comportamento. É o que conta a pesquisadora de mídias sociais e professora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, Mirna Tonos. É preciso ter uma certa etiqueta, né? Um certo cuidado na hora de postar, né? Não que você não possa também se expressar, mas a expressão ela precisa ser cuidada, ela precisa ser, a pessoa precisa ter critérios para postar. A liberdade para compor a sua própria linha do tempo é um dos princípios fundamentais de algumas redes. Entretanto, na internet ainda existem ambientes específicos. Misturar conteúdos pode levar ao erro. Sim, os usos incorretos podem ser os mais variados, né? Você pode, por exemplo, digamos que seja uma mídia social voltada para a discussão sobre educação. E aí vem alguém e fala sobre política. Já está usando incorretamente uma rede. É essa a questão. O universitário Victor Masson possui um canal de vídeos de humor na rede e tem uma visão diferente sobre as regras na internet. Eu acho que a internet justamente é o contrário disso, né, cara? É você ser livre, né? É o único lugar que você é livre, de verdade, para falar o que você quer, entendeu? E às vezes que as pessoas que conseguem isso, né, conseguem realmente ser livres, de falar o que pensam, ser sinceras, acabam tendo mais seguidores, né? Victor acredita que uma das grandes vantagens das redes sociais é poder filtrar o conteúdo. A graça é essa, né? A graça é essa. O Twitter mesmo, ele tá meio em decadência, né? Mas a graça dele é essa, né? Você pode transformar ele no que você quiser. Ele pode ser um fórum seu de notícias, ele pode ser um fórum de fofoca, ele pode ser um fórum de amigos, ele pode ser um negócio só de música, ele pode ser o que você quiser, só... Por dia circulam milhares de pessoas pelos campi da Universidade Federal de Uberlândia. Junto com essas pessoas vêm também quilos de lixo. Será que a quantidade de lixeiras nos campi é suficiente para atender a demanda? A quantidade de lixeiras no campus é suficiente para atender os alunos? Não, não é não. Tem bem pouca. Eu acho muito pouca a quantidade. Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu acho que não, acho que precisava ter mais. Não. Elas não são suficientes, elas não são separadas por materiais, assim, grande parte delas. Este é um problema comum na UFO. Alunos fazem longos percursos para descartar o lixo. Vou jogando lixo dentro da minha bolsa, porque se for para achar lixeira aqui no campus, por exemplo, você pode olhar aqui nos arredores, não tem nada. Acho que poderiam melhorar isso, colocar uma coisa mais seletiva, lugar para colocar plástico, papel, e também fazer um trabalho de conscientização, né? Que mesmo que tivesse, eu acredito que os universitários, interessantes são universitários, não iam ter essa consciência ainda. Então tem um trabalho bem grande para ser feito, né? Essa situação tende a mudar. Começou neste mês a implantação de novas lixeiras no campus. É o que explica o diretor de Sustentabilidade Ambiental, Elison César Pietro. Com a instalação de novos coletores para que os estudantes, professores, técnicos e os usuários do campus possam fazer aquilo que a gente chama de separação na origem, separando o chamado lixo úmido, que é aquele que é o resto de comida ou materiais que não podem ser reciclados, daquele lixo seco, plástico, papel, vidro, metal, que podem ser e vão ser reaproveitados, né, com a destinação para as cooperativas
e associações de catadores de materiais recicláveis de Uberlândia. Um desafio para a universidade, em prol do meio ambiente, será reduzir a quantidade de lixo que está no campus, em benefício da cidade. Outra meta é gerar renda para as cooperativas da região. Sobre a relação que os alunos da UFO têm com o meio ambiente, Elison conta que, em geral, os estudantes têm consciência, mas enfatiza que faltam campanhas para melhorar. É o nosso desafio, nossa tarefa agora, instalar esses coletores e aí sim reforçar esse processo de conscientização, de mobilização da comunidade para fazer essa separação adequada e para também respeitar as normas ambientais e implementar as ações necessárias em prol do meio ambiente. Os estudantes já avaliam a implantação das lixeiras. Eu achei muito massa porque é muito bom você dividir as coisas do lixo. Às vezes a gente vê algumas reportagens até dos lixeiros que eles se cortam até com vidro, sabe, em lixo residencial. E a primeira coisa que a gente tem que tomar como exemplo é a universidade, que tem que ser o exemplo para a cidade inteira. Então eu achei muito eficiente mesmo. Eu não gostei muito da articulação da situação, porque eles retiraram as lixeiras antigas há um tempão e a gente ficou sem lixeira por um bom tempo. E agora eles implantaram essas novas lixeiras. É importante, porque quase não tinha lugar pra gente jogar os lixos, né? Passava, às vezes tinha até lixo jogado por aí, porque não tinha local pra gente jogar. Nós vamos fazer algumas análises de questões que já caíram na Universidade Federal do Paraná, ok? Então, a primeira questão que nós trouxemos aqui para fazer essa análise foi uma questão que trazia a análise sobre formas verbais, ok? A questão dizia assim, ó, considere as seguintes formas verbais. Número 1, havia recebido. 2, tinha recebido. 3, estava recebendo. E 4, iria estar recebendo. As formas verbais 1 e 2, havia recebido e tinha recebido, dão ideia de ação concluída, acabada. O particípio traz essa noção para a gente. E as questões 3 e 4, estava recebendo, iria estar recebendo, dão ideia de continuidade, ação contínua. Perfeito? Essa é uma primeira análise superficial da questão, porque ela ainda tem uma continuidadezinha. Dá uma olhada lá. Na frase, todas as notícias daquele dia foram redigidas a partir dos documentos que a direção do jornal recebera do Ministério Público. Veja que nessa frase aí, ó, eu já tenho a forma recebera destacada. Vale lembrar que recebera é uma forma verbal no pretérito mais que perfeito, dando ideia também de passado acabado. Ok? Então, a questão, ela traz esse recebera destacado aí, e ela faz a seguinte consideração. A forma verbal grifada pode ser substituída mantendo-se a relação de sentido temporal e sem prejuízo à obediência à norma culta por... É a C. É a letra C. Uhum. Por quê? Por causa do tempo verbal da frase. No vestibular, então, você vai marcar a letra C nessa questão? Sim. E aí, já sabe a resposta? B. Letra B? Você também acha? Também acho. E você? Também. E como que você chegaram a essa conclusão? Pelos verbos. A1 é havia, A2 é tinha e A3 é estava. O iria está errado, deveria ser estaria, não iria. Então está errado na língua portuguesa. Por isso, eu acho. Bom, se dá a ideia de ação acabada, havia recebido e tinha recebido seriam as respostas corretas. Perfeito? Muito bem, eu tenho isso na alternativa letra E, ok? 1 e 2 apenas. As mulheres estão cada vez mais realizadas quando o assunto é sexo. A pesquisa foi feita pela Fundação Perseu Abramo e pelo SESC e entrevistou quase 4.000 homens e mulheres acima de 15 anos em todo o país. Mas do que depende a satisfação de uma mulher? Depende muito, né? Depende do homem, do parceiro que ela tá, se ela se sente completamente, se diz assim,
Se ela sentiu prazer completamente, né? Se ela está satisfeita com ele. Feliz com ela mesma, primeiro. Se ela não está feliz com ela mesma, tudo nunca vai satisfazer nada ela. O sexo para a mulher não é só o orgasmo final, não. Você tem que ser cortejada, tem que acontecer um monte de coisa para que aconteça aquilo tudo. E eu não acredito que hoje em dia as mulheres se sintam mais satisfeitas. Talvez elas só falem mais e mintam mais. Não sei. Apesar de o resultado da pesquisa dividir opiniões, esta consultora sexual confirma que a independência feminina é uma das causas dos altos níveis de satisfação das mulheres. Eu acredito que hoje a mulher ela tem mais liberdade para de repente ter uma relação ou uma masturbação, ela consegue, ela é mais independente sexualmente, isso ajuda praticamente 100%. Mas se de um lado as mulheres estão mais satisfeitas, de outro estão traindo mais. A pesquisa mostra que elas buscam relações fora da união estável. Será que elas concordam? Porque mulher tá igual ao homem, tudo safado. Eu namoro faz 2 anos, eu nunca traí meu namorado. Eu concordo, estou traindo mais, por causa que eu acho que tem muito lugar assim para sair, balada, eu acho que muitos também querem dar o troco assim nos homens. Mas independente de a mulher trair mais ou não, o importante é a prevenção. Mas a pesquisa mostra um dado preocupante. A maioria dos entrevistados não usou preservativo na última relação. Para a consultora sexual, a estabilidade e a confiança no parceiro não devem ser motivos para dispensar o acessório. Nós temos aquele indivíduo machista que camisinha jamais, e nós temos aquela mulher que tem vergonha de repente de pedir para o parceiro usar uma camisinha e acaba se infectando. E para evitar a falta de prevenção, a educação e o diálogo continuam sendo grandes aliados na busca do sexo seguro e saudável. Eu acredito que vários fatores psicológicos hoje em relação ao sexo estão voltados à falta de educação sexual. Tanto a educação sexual na escola, quanto a educação sexual dos pais. Porque ainda nós temos pais que não conseguem se deparar face a face com seus filhos e conversar sobre sexo, né? Encontrar um afiador de faca no centro de uma capital é estranho, já que essa profissão foi esquecida pela população. Seu Elonso, afiador de ferramentas, alicates de unha, tesouras e facas, realiza essa mesma atividade há 25 anos. O paulista, de 58 anos, criou 3 filhos com dinheiro vindo da prestação de serviço. Os filhos cresceu, vivia desse ramo, desde criança, pequeno, quando recém-nascido, com 3 meses de idade, meus meninos estavam. Quando eu comecei a trabalhar na rua, eles tinham 3 anos de idade, 3 meses de idade. E depois desse tempo pra cá, eu comecei só nesse ramo trabalhando e dava conta da minha família. Com uma história bem parecida, o ambulante Dante herdou a profissão e a região onde vende mercadorias do pai. E há 3 décadas oferece meias, roupas, bonés e luvas a clientes bem diferentes. Uma escolha que foi feita em uma época que vagas de emprego eram raras. Mesmo assim, o curitibano não pensa em mudar de profissão. Você nunca está sem dinheiro, sempre está com o dinheiro no bolso, né? A vantagem é isso. Elonso e Dante são trabalhadores informais e apenas o ambulante paga o INSS, um benefício que pode fazer falta em algumas situações. Se eu estivesse pagando meu INSS particular, eu poderia estar aposentado já. Porque eu comecei no ano de 75 trabalhando em firma, trabalhando em empresa de construção civil. Depois, quando foi em 84, eu parei de deixar a construção civil, porque o salário estava muito devasado, e optei para trabalhar por conta própria. Eu sempre contribuí para o INSS, né? Então, graças a Deus, não precisou passar por esse apuro, né? A contratação de trabalhadores com carteira assinada aumentou nos últimos anos, mas quase na mesma proporção, a informalidade se tornou a preferência para muitos trabalhadores. Quem há muitos anos não contribui com a Previdência optou pelo prazer da profissão e também pela escolha de horários livres de trabalho. Isso, é. Trabalha com prazer. Com prazer, porque eu adoro a minha profissão. Eu quero reclamar, primeiro, desse calor danado que está, porque está muito quente. E outra coisa é esse problema desses vírus em computador que atrapalha a vida da gente para danar. Então, sou contra esses vírus e, pelo amor de Deus, meu Senhor Bom Jesus da Lapa, vê se refresca um pouco esse sol para nós.